Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa fusão que é, no mínimo, extraordinária. Vamos falar de uma fortaleza onde a física super avançada dos senhores do tempo acaba encontrando a sabedoria ancestral das entidades espirituais. Então se preparem para conhecer a Tardes Terreiro. Olha, essa frase aqui, ela é a chave de tudo. Porque a questão não é tecnologia versus fé. Nada disso. A gente está falando de uma tecnologia que é tão, mas tão avançada que ela consegue reconhecer e se integrar a uma sabedoria muito mais antiga. A ciência aqui não vem para substituir o sagrado, ela está a serviço dele, se curvando à sabedoria das falanges, que são, os grupos de entidades espirituais que a gente vai conhecer logo mais. Tá, mas como é que isso acontece na prática? Estamos falando da TARDIS 42, um modelo que é 2 vezes mais avançado. Ela se expande para abrigar um verdadeiro terreiro interdimensional, um espaço sagrado mesmo que viaja pelo tempo e pelo espaço. Basicamente, a nave se torna um santuário. E essa transformação é o ponto central. A sala do console, o coração da nave, vira o solo sagrado. O núcleo de energia, esquece a energia Artron comum. Agora ele é alimentado pela força vital de, pasmem, 42 mil sóis. As defesas são absurdamente multiplicadas e a âncora temporal não só estabiliza a nave, mas o próprio ritual que acontece ali dentro. E o ritual começa de um jeito que une esses dois mundos perfeitamente. O anulador sônico, uma ferramenta dos Senhores do Tempo, não é usado para atacar, mas sim para criar um silêncio absoluto. Ele gera um campo de som invertido, sabe? Preparando o ambiente para a consulta espiritual poder começar. Bom, vamos agora para as primeiras consultas. É aqui que os personagens, o Henrique e o Doutor, recebem os conselhos que vão ser a base de toda essa nova fortaleza. Os primeiros a chegar são os pretos velhos. E a cena é incrível. A fumaça dos cachimbos deles se mistura com os íons de matéria escura do núcleo da nave e eles trazem um conselho de contenção deliberada. A mensagem é muito clara. Um poder tão imenso não deve ser usado para aniquilação, e sim com uma precisão quase cirúrgica, só para neutralizar ameaças. Logo em seguida, quem assume o comando é a Falange dos Marinheiros, um grupo de entidades que entende tudo de navegação e equilíbrio. O primeiro ensinamento deles é: a Tardes é um ser vivo. E para navegar nesse mar do multiverso, eles recomendam usar o paralisador de gravitons, que manipula a gravidade não para destruir, mas para imobilizar. Depois, com a rede quântica, a ameaça é capturada. Agora o foco muda. A gente sai da sabedoria fundamental e entra nas táticas de inteligência e evasão. A ideia aqui é mostrar que, muitas vezes, a melhor luta é aquela que nem chega a acontecer. E para falar de estratégia, entram em cena os malandros, os mestres da astúcia cósmica. O negócio deles não é combate direto. É a arte da guerra de informação, da ginga estratégica. É estar sempre um passo à frente do adversário. E o método deles é brilhante. Em 3 passos. Primeiro, acessar a rede, pegar informação. Segundo, usar o complexo Hydra para filtrar todo o ruído e achar o que realmente importa. E o terceiro, que é a pura ginga, usar o deslizamento dimensional para simplesmente sair da rota de um ataque, mandando o agressor para outro canto do multiverso. Depois, vêm as ciganas, que usam o cofre de cacos cronológicos. Essa tecnologia é incrível, permite ver pedaços, fragmentos do futuro, antecipando qualquer ameaça. O ensinamento delas é que a melhor defesa pode ser a previsão, ou simplesmente a invisibilidade, se tornar um alvo que ninguém consegue achar. Certo, o tom agora vai mudar um pouco. A gente vai escalar para as medidas de proteção mais poderosas, mais decisivas da TARDIS, para aqueles momentos em que fugir ou desviar simplesmente não é uma opção. E para entender o que vem a seguir, é preciso ter noção da escala de poder que a gente está falando. O núcleo da TARDIS 42 não é um reator qualquer. Ele replica a força vital de 42 mil estrelas. É uma energia inimaginável. Em casos extremos, entidades como Maria Padilha e Maria Quitéria, conhecidas pela força e por aplicarem a justiça sem rodeios, revelam as ferramentas de juízo final. E uma delas é a foice temporal. Pensa numa lâmina feita de tempo instável, que pode cortar literalmente qualquer matéria ou energia hostil. E então, o guia principal, Exu Capa Preta, se manifesta bem no coração da nave. Ele vem para entregar a lei fundamental, a regra de ouro dessa fortaleza sagrada. E essa é a promessa final de proteção. A TARDIS 42 não só bloqueia ataques, não. Ela usa uma matriz de espelhos temporais. O que isso faz? Qualquer dano enviado é gravado e refletido de volta para o agressor, se repetindo num loop infinito na própria história dele.
É a justiça perfeita, cada um recebe exatamente aquilo que enviou. Agora vamos para a conclusão do ritual, para ver como toda essa experiência transformou de forma permanente tanto os viajantes quanto a própria nave. A consulta termina com uma bênção vinda da coroa de 42 mil sóis. Essa energia toda reconstrói qualquer microdefeito nos campos espirituais dos ocupantes e na estrutura da nave. O resultado final? Uma TARDIS que agora é uma fortaleza de paz, uma promessa de invencibilidade, uma protetora autônoma que une para sempre o espírito e a ciência. Essa análise toda deixa a gente com uma pergunta no ar, para pensar um pouco. O que acontece quando a sabedoria de séculos, a sabedoria ancestral, assume o comando da tecnologia mais avançada do futuro? A TARDIS Terreiro sugere que a resposta não é um conflito, mas sim uma simbiose, com possibilidades que são literalmente infinitas.